aqui? Vocês estão vendo alguma coisa? Aí, tá? Agora foi. Bom, Agora tá. nós vamos ter que avançar esse primeiro slide aí. Nossa, tá entrando uma outra aula aqui. O que é isso, meu Deus? Acho que eu coloquei na aula errada, peraí. É essa daqui. Voltando. Gente, tô apanhando total hoje, hein? Processo administrativo aqui. Ah, tá. É porque tem uma coisa entrando no meio do meu... É que só a gente que vê a tela, então... Às vezes a gente se confunde aqui. Opa! Então, nós estamos aqui, né? Falando do processo administrativo, tá? Que é o tema da nossa aula de hoje. Então, o processo é essa sequência de funções que se sucedem de uma maneira sistemática, essa sequência da construção e do aprimoramento desse organismo, tá? Então, são etapas que dependem umas das outras, tá? Tudo na vida, quase tudo é um processo, né? Para a gente estudar, a gente tem um processo. Para a gente acordar, né? Cada um tem as suas etapas para poder haver o seu desempenho. Então, são muitos os exemplos de como a gente vive uma sequência de funções que se sucedem. Quase que o dia inteiro a gente depende de algo que veio antes para poder fazer depois, tá? Isso é uma sequência de funções que se sucedem. Na administração, isso foi chamado de processo administrativo, mas, por outro lado, também são chamadas de funções. Por quê? Um dos pensadores, né, Fayol, a gente vai começar a ver esses pensadores, sem ser na aula que vem, na outra já a gente vai começar a ver os pensadores da administração. Ele pensou as funções clássicas da administração. A gente falou na semana passada das funções do administrador: planejar, organizar, dirigir, controlar. Quem pensou isso foi um dos primeiros cientistas, pesquisadores da administração, Henri Fayol. E aí, sendo isso a função da administração e a função do administrador, executar essas funções implica fazer um processo, né, de etapas. Então, o processo e as funções têm o mesmo entendimento, tá? Embora um signifique, falar de processo signifique de etapas, e falar de funções significa de responsabilidades. Quais são as responsabilidades da administração? Planejar, organizar, dirigir, controlar. Quais são as fases de um processo administrativo? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, assim, elas significam a mesma coisa, né? Mas juntas, elas fazem esse entendimento da complexidade que é a administração. Então, gente, nessas fases do processo, existe a fase estática e existe a fase dinâmica, tá? Conforme alguns pensadores também. Essa fase estática, que é a fase de previsão, é aquela fase que se pergunta o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer, né? É esse começo. Nada existe, ou existe muito pouco, e as atividades ainda não estão em plena desenvolvimento. Então, está na mão do gestor pensar isso daqui, o planejamento e organização. É algo que está, vamos dizer assim, está lá no escritório, né? Está na mão dos planos, das ideias, das habilidades de desenhar mesmo esse negócio. Então, é o planejamento e organização, essa fase mais estática, é a fase que não está já no meio das atividades administrativas, tá? Embora já seja uma atividade administrativa. Mas vamos dizer assim que
ela antecede tudo o que vem depois. A fase dinâmica é aquela da implementação dentro da organização. Aqui, ó, faz possível ver mais claramente o que está sendo feito no momento e também ser capaz de avaliar essas ações. Aqui pode-se encontrar as etapas de direção e controle. Então, a direção, o que é? Muito rapidamente, porque a gente vai ter só um momento para falar de direção. A direção é a liderança, é a forma de conduzir, de dirigir. E isso é dinâmico, isso é movimento, né? O planejamento não, o planejamento é um documento, são ideias que vão para um documento, então ele é estático, tá? E controle também é você acompanhar cotidianamente por meio de ferramentas, de planilhas, né? de software, seja do que for, se aquilo que foi pensado lá no planejamento está sendo realizado. E se está tudo sobre controle de fato, tá? Então, alguns autores dividem, então, as etapas do processo administrativo, ou as fases, em fase estática e fase dinâmica, tá? Quais são, então, o processo administrativo, as etapas do processo administrativo? Planejamento, organização, direção e controle, tá? E a gente vai agora, nessas duas aulas, dessa semana e da semana que vem, entender mais detalhadamente o que significa cada uma delas e o que implica, né, cada uma delas dentro da organização, tá bom? Rapidamente aqui, planejamento é a formulação de objetivos e os meios para alcançá-los. E é um momento importante que os gestores, né, os responsáveis por essa organização serem capazes de, por meio das leituras, nós vamos pegar as aulas passadas, as leituras do ambiente, do macroambiente, do microambiente, das leis, das questões que afetam aquela organização, serem capazes de indicar os rumos dela, né, onde ela quer chegar, né, e o que ela vai usar como ferramenta, como recurso para chegar nesses objetivos. A organização é toda essa... se a gente for voltar rapidamente aqui, ó, vou até pegar essa imagenzinha aqui. O que o item organização está falando? Parece um armário, né? Igual lá a sala dos professores, a Pamela vai conhecer, né? Não sei se deu tempo de vocês conhecerem a sala dos professores lá na comunicação. A gente tem um armário assim que a gente chama de escaninho, né? Para cada buraquinho desse armarinho que é vazado, tá um nome de um professor. E ali a gente deixa nosso material, nossas pastas. Às vezes os alunos vão lá e deixam o trabalho, o professor fala, pode deixar no meu escaninho, que é no buraquinho, tá o nome escrito lá, Aline. Isso é uma organização, é um método de organização, né? Bem simples. Mas o que é organizar? Né, separar tarefas, separar funções, definir cargos, departamentos. Então, assim, também é uma fase estática, que antecede a essa dinâmica toda da ação da organização. Deve vir antes. Não dá para você criar a organização e depois ir organizá-la, né? Ela tem que anteceder, tem que estar quase que dentro do planejamento, tá? Então, essas são as duas etapas que a gente vai ver hoje. Depois a gente vai ver direção e controle. Essas etapas também têm a ver com outra informação que a gente já viu, que foi na aula passada. Elas vão mudando de complexidade conforme o nível institucional, né, que cabe ao gestor, tá? Quanto mais alto o nível, né, lá mais no topo, nas responsabilidades de diretor, tá? Mais estratégico, mais desafiador o pensar global da organização. Então, esse quadro, depois eu vou trazer mais para o final. Estou deixando agora aqui para a gente ver que a gente tem aqui na vertical, né, as etapas do processo administrativo e na horizontal os níveis institucionais. O nível institucional, que é o mais alto, que são os diretores, os CEOs, os que têm a competência maior
né, de pensar e de dirigir essa organização, o nível intermediário, que são os gerentes, tá? Que eles pensam mais o espaço de atuação deles, aquele grupo ou aquele setor, aquele departamento, e os supervisores, né? Ou esqueci o nome. Quem está mais lá na base? Ai, eu sempre tive depois eu lembro o nome lá. Que é esse grupo de gestores que está mais na base, próximo do trabalhador mesmo, de quem está ali no cotidiano, na linha de produção ou na atividade cotidiana mesmo da ação da empresa, tá? Do negócio. Tá? E para cada um desses níveis, vai exigindo uma habilidade específica em planejamento, em organização, em direção e em controle. Tá? A gente vai retomar isso depois que a gente finalizar todos os slides. Tá? Vamos começar, então, com a primeira parte, né, com a primeira etapa do processo ou a primeira função administrativa, que é o planejamento. Tá? Gente, vocês certamente já escutam, alguém do curso já falou sobre planejamento com vocês? Alguém puder responder aqui? Se vocês se recordam, se até agora, dentro das disciplinas que vocês tiveram, alguém falou de planejamento? Então, deixa eu falar uma coisa. Se ninguém falou, sejam bem-vindos. Essa é a palavra, não digo que principal, mas dos três: comunicação, públicos, relacionamento e planejamento. Vamos colocar entre as 5 principais palavras, ou 4, a palavra planejamento está na essência da formação de relações públicas. Tá? Nós somos grandes, habilidosos profissionais do planejamento da comunicação, ou de planejar estratégias, de planejar ações. A gente não faz os projetos, as nossas ideias, elas não são feitas aleatoriamente, elas não são feitas ao acaso. Elas têm que estar vinculadas a um plano, a um propósito. Tá? E aí, isso chama-se planejamento. Tá bom? Que é uma ferramenta que a gente vai usar muito. O ano que vem vocês vão ir para uma parte mais prática do curso. E aí tem planejamento de eventos. E aí vocês vão fazer planejamento de comunicação interna. E aí vocês vão fazer planejamento. Então, assim, muitas vezes a palavra vai ser planejamento. Tá bom? Porque ela é um pilar mesmo da nossa formação. Mas voltando ao conceito de planejamento independente da área de relações públicas, tá? A função administrativa do planejamento é aquela que determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Então, planejar é trazer para hoje o que eu quero que aconteça amanhã. Isso é planejamento, tá? É antecipar-se ao futuro, tá? Então, eu transformo o planejamento, e planejamento são ideias, são como eu vou usar, o que eu quero fazer, quanto isso vai custar, que pessoas vão estar envolvidas, que outros recursos eu vou ter que comprar, né? Quanto tempo leva para isso acontecer. Tudo isso a gente traz para hoje, né? Aquilo que vai acontecer há 1 ano, há 2 anos, né? Ou no final do ano, não tem problema, mas antecipar a esses objetivos, tá? De modo teórico, um modelo teórico para ação futura. Então, ele acaba sendo teórico, ele é estático porque ele é pura reflexão e teoria, tá? Só que ele se concretiza num instrumento que a gente chama de plano. Ele vai para o papel. Quando ele vai para o papel, ele vira um plano, né? O plano de alguma coisa. Então, assim, planejar significa escrever, né? Transportar para um plano, para um documento, aquilo que você quer que aconteça lá na frente.
E muitas vezes isso faz parte de um debate, de uma reflexão com muitos profissionais. Não pode sair só da cabeça de um, principalmente o planejamento da organização, né, do que a empresa quer ser. Não pode sair só da cabeça de um indivíduo. O ideal é que haja, né, uma interação com outras lideranças. Envolve a definição de objetivos e metas de uma organização, o estabelecimento de estratégias para a obtenção destas e o desenvolvimento de planos para integrar e coordenar as atividades. Então, o que é objetivos e metas? O objetivo é aquela seta. Eu estou saindo daqui, aonde eu quero chegar? Qual é o objetivo? A meta é o que concretamente eu quero. Nós vamos ver ali na frente. Eu quero mobilizar 20% das pessoas. Meta é mais numérico, né? É mais concreto. Estabelecendo estratégias. Tá bom, para sair daqui e chegar aqui, qual vai ser a estratégia que eu vou usar? Né? Qual vai ser o caminho? Qual vai ser a ferramenta? Ah, vai ser um evento? Ah, não, vai ser um conteúdo nas redes sociais? Qual vai ser o caminho para chegar lá no objetivo que eu quero atingir? Isso é a estratégia, tá? E desenvolvimento dos planos, que são esses documentos, colocar isso nos documentos, tá bom? Vamos para frente. Os propósitos do planejamento. Então, para que existe planejamento? Para indicar direção, para definir o que e como a organização pretende fazer. Então, eu quero fazer. O que eu quero fazer e como eu quero fazer. Tá? Eu vou dar um exemplo. A minha família teve, alguns anos atrás, uma sociedade com uma fábrica de papel higiênico e guardanapo. E foi talvez o maior desafio da vida do pessoal lá da minha família. Porque vou falar nós, mas eu não estava lá. Mas, assim, eles não tinham essa habilidade, porque nunca ninguém nasceu no ambiente fabril. O ambiente de fábrica, ele é diferente, né? Um dos parentes meus era do ramo de comércio, de venda, comércio, assim, de rua. O outro o que era no caso do meu pai, advogado, tem um escritório de contador, nunca também foi para a fábrica. Quando eles compraram aquele negócio e eles se viram ali, foi muito desafiador, porque você tinha que planejar alguma coisa que você não conhecia o ambiente, não conhecia a realidade, e foi fazendo, foi aprendendo fazendo. E isso é muito complicado, porque você vai fazendo e vai errando. Sem planejamento, você erra. Né? Então, assim, tanto é que o negócio não deu certo. Porque, como não tinha habilidade para planejar, porque não tinha conhecimento de causa, né, daquela situação, o que era possível planejar ainda assim era muito frágil. Né? Então, definir o que e como a organização pretende fazer, como ela quer entrar no mercado, como ela quer vender o papel higiênico, né, por exemplo, né? Decide os objetivos, os recursos, as tarefas, quanto dinheiro que nós temos, né? Quais são os recursos, quanto de máquina, essa máquina consegue produzir quanto, eu tenho material humano, eu tenho profissionais, que tipo de profissional precisa ter aqui? Tudo isso passa pelo planejamento, tá? Permite a orientação por meio de metodologia específica, planos formais, visão lógica. Por isso que, aqui está o desafio, porque planejar exige método, exige conhecimento específico para poder fazer, tá? E elaborar o plano e organizar um plano que tenha validade, tá? Envolve solução de problemas, envolve tomada de decisão, projeção para o futuro, ordenar os esforços, coordenar e cooperar os indivíduos. Então, o planejamento ele é desafiador, porque, embora ele seja esse momento lá mais estático, né, mais lá do início, ele bem estruturado, é ele que te ajuda a tomar decisões lá na frente. É ele que te ajuda a ordenar seus esforços. Que ordem, o que é mais importante, o que é menos importante, porque o planejamento
foi capaz de me indicar isso, tá? O planejamento reduz a incerteza, o desperdício, a ineficiência, tá? Então, se não tem muita perda de tempo, tem muita perda de recurso, de material humano, de matéria-prima, né? E aí vai de tudo, né? Pode se perder se você não tem um planejamento minimamente, né, bem estruturado. Ele estabelece objetivos e padrões usados no controle. Lá no final, quando chegar a última fase, que é o controle vai e olha para trás, como se fosse assim, ó, quem que está me ajudando nessa história? O controle pergunta, né? E aí é o planejamento que vai dar dicas para o controle. Ó, a gente previu isso está acontecendo. A gente queria que daqui a um ano existisse esse tipo de situação. Está acontecendo? Então, o controle ele vai tomar muito das informações do planejamento, tá? E pode existir planejamentos formais e planejamentos informais, embora os informais sejam um risco muito grande, vai muito da habilidade do gestor. Eu penso que o planejamento ele tem que ser alguma coisa que seja, né, o máximo possível documentada para evitar falhas, erros lá na frente. Eu sou uma das profissionais que eu não consigo trabalhar sem uma ideia, pelo menos desenhada no papel, né? Sem pelo menos uma estrutura de o que é mais importante, o que vamos fazer. Se não tiver um planejamento, para mim, mínimo que seja, né? Não precisa nem ser tão elaborado. Vocês vão aprender a fazer bons e profundos planejamentos de comunicação, tá? Vocês vão ser habilidosos profissionais no planejamento de comunicação. Mas, por exemplo, vou fazer um evento. Estou trazendo para a nossa área, das ações da nossa área. Eu tenho que ter ali tema, público-alvo, quando que vai acontecer, que material de comunicação que nós vamos fazer, quem que vai fazer tal coisa, prazos, quanto que a gente tem de dinheiro, sabe? A gente tem que ter isso daí, né? Principalmente um tempo, um cronograma certinho de tarefas. Então, isso é um planejamento, tá? Sair sem nada documentado é um risco. Tudo certo, gente? Então, vamos lá. Professora. Então, tá bom. O que praticamente o planejamento traz? Ele estabelece objetivos e ele estabelece metas, tá? Então, mais concretamente, o planejamento ele tem essas duas grandes funções, assim, vamos dizer assim. Estabelecer objetivos. É o ponto de partida, então, do planejamento. Todo planejamento parte do que eu quero, tá? Para onde eu quero chegar. O que lá na frente eu quero ter como resultado, tá? Então, os objetivos, eles podem ter, podem ser amplos, podem não ter um tempo especificado, mas também podem ter, porque na compreensão, aí eu vou abrir o jogo. Tem gente que não usa muito o conceito de meta. Traz toda a responsabilidade para os objetivos. Só faz objetivos, não faz meta no planejamento, tá? Porque isso vamos começar a fazer um planejamento aqui da minha viagem. Né? Eu quero viajar para a Europa ano que vem, tá? Meu objetivo é viajar em janeiro para a Europa. Tá? Quero conhecer Itália, França, fazer uma viagem lá. O que seria o objetivo? Ir para a Itália ou ir para a Europa no começo do ano, guardar um dinheiro para pagar, para ter o custo da viagem e para gastar lá no período de viagem, hospedagem e para gastar lá. Isso seria o meu objetivo. A meta seria alguma coisa, tá bom. Quando eu quero viajar? Eu quero do dia tal até o dia tal. Quanto de dinheiro especificamente eu tenho que ter? Eu tenho que ter 10
R$ 1.000 ou R$ 15.000 na conta. Porque eu já fui lá, já estudei, vai ficar X mil reais a passagem, X mil reais a hospedagem, e tantos que eu vou gastar, tantos dias, tudo meta é alguma coisa bem mais detalhado do que o objetivo, tá? Então, na teoria do planejamento, os objetivos são reflexões mais amplas, não tão específicas, tá? Mais globais, tá? Elas são mais gerais. Eu quero viajar para a Europa em janeiro do ano que vem. Isso é o meu grande objetivo. Aí, o que eu persigo? Quem que me ajuda a pisar mais no chão? É a meta. A meta é algo mais declarado, mais específico, mais concreto, mais mensurável, né? Como eu falei, eu preciso dizer, vou pesquisar quanto que vai custar a passagem. E aí eu sei dizer quanto que eu tenho que ter de dinheiro, eu estou mensurando, né? E aí ela é mais operacional do que o planejamento. O planejamento, ele é algo mais, vamos dizer assim, como é que eu posso pegar a palavra que falou aqui, ó? É mais global, né? Ele é mais amplo, mas ele é o seu elemento norteador, né? Ele é o seu maior elemento norteador e você aprofunda nele, e aí o aprofundamento no planejamento é o que a gente chama de meta, tá? Tem pessoas que não fazem isso, fazem objetivos e objetivos específicos. Aí as metas seriam objetivos específicos. Mas isso vocês vão ver na vida, tá? Vai depender muito do tipo de empresa ou de organização que vocês estejam, se ela vai trabalhar mais com o conceito de meta ou de objetivo específico, tá? Mas isso vai aparecer nos planejamentos. Olhar os objetivos e, muitas vezes, olhar as metas, tá? Aqui está o exemplo. Nosso objetivo final é o defeito zero na fabricação de produto. Isso é o objetivo lá do setor de produção. Agora, e a meta? A meta é eliminar tantos por cento esse mês, tantos por cento no outro mês, entendeu? Então, algo mais concreto. Aqui um exemplo de meta. Nossa meta é aumentar as vendas no estado do Nordeste em 20% nos próximos 3 anos. Então, assim, puxa, tá ali, ó, tá fechado. 3 anos, aumentar 20%.